Queridos amigos, é com muita alegria que damos início a esse novo momento de estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Estamos estudando o ser consciente, neste momento o capítulo 6, condicionamento, e hoje especialmente o item enfermidade e cura, dando continuidade então aos outros elementos que já estudamos do mesmo capítulo. E conosco hoje, Cláudia e Tiago, para brilhantar no nosso encontro e trazer as suas reflexões, sempre muito sensíveis e profundas, fazendo jus ao estudo daqui da benfeitora, né, gente? Então, vamos já apresentar um pouquinho aqui a ideia que o João nos traz, que é justamente a questão do processo da enfermidade, que, de uma certa forma, ela inicia aqui trazendo que isso, em grande parte, é natural, já que o fenômeno biológico ele tem seu desgaste naturais, né? Seja pelo esforço da vida, pela idade, né? E todas as tensões emocionais, mentais que a vida nos exige, né? Então, esses embates todos vão naturalmente fragilizando o nosso corpo e que constitui, a partir disso, então, uma ruptura, uma desarmonia, um desgaste que gera enfermidade. Isso me faz pensar, né, uma, uma notícia que eu recebi, que não sei se é exatamente verdadeira do ponto de vista espiritual, que, que eu recebi aí em Brasília, né, de uma comunicação do nosso João Bezerra, que ele dizia que 90% das enfermidades não eram kármicas, mas sim das atitudes e da própria postura diante do movimento da vida, né? E, claro, cada pessoa tem uma constituição, né? Nós já vemos também que uma natureza, algumas mais frágeis, algumas mais robustas, alguns pontos mais delicados, isso sim, ligado ao nosso passado e à coerência da dinâmica que envolve as necessidades e efeitos do processo reencarnatório, né? Mas, de uma certa maneira, a Joana começa a falar disso, né? Falar dessas condições e dos elementos externos até, né? Que geram transformações. Ela usa o exemplo das temperaturas que se alternam, né? E que acabam ou sendo gelados demais ou quentes demais, ultrapassando o limite da resistência dos elementos, gerando aí, então, realmente instabilidades. Mas eu fiquei pensando nas temperaturas internas nossas também. Eu fui um psicólogo, a gente vai ter que um mundo interno. Nós somos destemperados, né? Enquanto essa natureza destemperada também pode ir provocando, né, ações de desgaste e destruidoras no campo da saúde. Bem, dado essa introdução, vamos ver como é que cada um foi pensando aí essa parte do capítulo. Eu vou continuar, Tiago, né? O Gelson trouxe. Olá, amigos, antes de mais nada, cumprimentando a todos que nos acompanham. Gelson trouxe a visão externa, né, que a benfeitora nos traz, né, que vão influenciando esse desgaste. E aí ele falou do destemperado, né, que é justamente a outra parte que ela nos fala dos mecanismos internos, né, dessas influências internas que vão minando, né, minando a nossa saúde,
né, no estado geral, né, vão minando a forma como a gente vai aguentando a lidar com os embates, então a pessoa vai se fragilizando, enfraquecendo, né, o que acontece fora, né, mina a sua resistência interna, né, como ela diz, e os choques emocionais, né, aí as, os estados depressivos, ansiogênicos, né, de acordo com todas essas pressões que ela vai enfrentando no dia a dia, né? Então, o que nos faz pensar que, para além de um corpo físico, de um organismo que, pela lei natural, né, vai alcançar a morte daquele organismo, né? O que nos faz pensar que, para além disso, né, há a necessidade de um equilíbrio corpo-mente, né? Mente sã em corpo são, né? Aquilo que a gente já conhece. Então, a importância da gente dar atenção, né? Da pessoa dar atenção a esses estados que são em que ela é atravessada, né? E se questionar, né? Como ela sente em relação àquilo, né? Avaliar se aquilo está desproposital ou não, o que ela pode modificar no trato com a vida, né? Porque a gente precisa estar sempre avaliando as nossas ações, aquilo que acontece, né? Os compromissos, né? A vida cotidiana nos exige muito, né? Então, muitas vezes a pessoa pode estar esticando essa corda, né, que pode se romper, justamente com o desgaste do corpo físico e até com uma cisão, né, psicológica, né. Então, é importante que ela vá avaliando, para justamente ir evitando que essas perturbações, né, de ordem interna e externa, possam arrastá-la a desorganizações perturbadoras, que é a expressão que ela usa, né? Ser arrastado pelas desorganizações perturbadoras, e aí sim produzir perturbações funcionais e psíquicas, né? Então, é importante isso, né? Que a pessoa vá avaliando, né, esse conjunto de situações, né, como ela lida, enfrenta com as dificuldades, né? Isso tudo vai trazendo uma reflexão. E aí a gente sempre volta para aquilo, né? A autorreflexão, o trabalho da autorreflexão, né? Muito bom, querida. Há muitos anos, quando eu estava dando aula no FEB, nós tivemos um encontro sobre desigualdades sociais e sofrimento psíquico. Eu me recordo de ter buscado literatura, histórias a respeito, e duas coisas interessantes que eu encontrei é que as pesquisas feitas no Brasil, na assistência à saúde mental no Brasil, na rede pública, eles encontraram elementos que conectam a miserabilidade, a falta de acesso à comida, a condição de habitabilidade, ao aparecimento de doenças psíquicas graves. Tá? E uma outra história que se conecta com essa, isso é um dado biográfico do Charles Chaplin, ele é de uma origem muito pobre, muito pobre. E aí a mãe, ela desenvolveu uma doença psíquica grave e depois investigaram e descobriram que possivelmente estava associado à fome que ela passava para que os filhos pudessem comer. Então ela abdicava de comer para que os pequenos se alimentassem. E hoje, com os estudos da neurologia, a fase inicial de vida, se você não agregar valor nutricional, alimentar adequado, as consequências do campo informacional do sistema neurológico são muito graves. Então, às vezes, o espírito ele até está em condições de uma experiência cognitiva, intelectiva, emocional, mas o equipamento é vulnerabilizado. Então, quando Kardec... É interessante que Kardec tem escrito no último item do capítulo Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, é cuidar do corpo e do espírito. Nós vamos pensar nessa unidade, né, que se mobiliza e que se movimenta na encarnação, que tem que ter os cuidados próprios para cada um mas é uma unidade. O Tiago hoje, o Gelson hoje, né, a Cláudia hoje,
Nós não sabemos como vai ser, e João vai trazer isso, né, daqui a pouquinho no texto. Nós não sabemos quais são as aquisições ou problemas que vão ser traduzidos na constituição de um novo corpo. E aí tem um campo de responsabilidade nossa, da forma como a gente cuida do nosso aparelho, como a gente zela pela nossa saúde, mas a deterioração do corpo físico, que é uma fatalidade biológica, também temos que fazer uma reflexão em torno do aspecto prospectivo. Por que acontece isso? Qual o sentido disso para o espírito? E qualquer um de nós que já ficou doente gravemente sabe quanto o ego se fragiliza diante de um adoecimento psíquico, né? Ou um adoecimento físico, desculpa. Como a gente se fragiliza, como parece que deteriora a nossa capacidade de resistência e de suportar, né, certas condições de vida. E atualmente, a gente não pode deixar de falar, no momento que nós estamos gravando o nosso encontro, as guerras como um locus, né, de proliferação de muito sofrimento psíquico, de muito sofrimento físico, né? Acho que as almas estão colhidas nesses processos. Então, são reflexões importantes a serem colocadas. Né? Com certeza, Tiago, acho que são bem importantes essas, né? E, claro, acho que tem esse compromisso nosso, né, com o corpo como esse agente fundamental da experiência do espírito. E mesmo nesse universo há uma diversidade, né, de experiências, de razões. E, claro, tem esse momento de algumas pessoas que sacrificam o seu corpo, como essa mãe, sacrificar a sua saúde, né, para poder dar de comer para os seus filhos. O próprio São Francisco, que já faz referência, né, que sacrificou muito da sua saúde em nome de um projeto, né, de um testemunho de muita exigência, da qual ele realmente abdicou de conforto e recurso para viver uma proposta, né, um ideal, né, exemplificar para nós um caminho de amor, de uma renúncia então de amorosa. Mas eu acho que é legal o que tu está trazendo, porque eu fico pensando nessa questão da retroalimentação dessa cadeia reencarnatória de corpo e espírito. Então, a gente reencarna com um corpo que reflete, então, né? E conta uma história, nosso corpo ele conta uma história, ele vai ter regiões perispirituais que são zonas de conflito que vão estar dentro do nosso corpo. Então, de repente, eu posso ter, por remorso e culpa, um problema cardíaco, eu posso ter uma questão de um suicídio, lesar aquela região perispiritual e isso levar uma fragilidade naquela área no meu próximo corpo. Então, a gente tem no corpo esse reflexo aí, né, de toda essa distonia emocional e de fatos vividos pelo espírito, e de outro lado, né, dentro de um corpo frágil, como é que a gente lida com ele, né? E como é que a gente continue, né, construindo a relação com o corpo a ponto também, né, de usar esse corpo frágil não como uma forma de cuidado, de responsabilidade, mas de negligência conosco mesmo. E aí a gente vai perpetuando essa dinâmica de enfermidade, de patologia, por não ter essa compreensão realmente trina, né? Corpo, espírito, perispírito, né? E estar responsável e cuidadoso com esse processo. Então, me parece que e um dado importante que a Joana não se ocupa necessariamente nesse capítulo é a gente poder aprimorar a ideia de corpo sutil, entender melhor essa comunicação entre espírito e matéria, né? Saber ler a matéria
né? Porque a gente não sabe ler, e às vezes a gente faz resposta de ataque e fuga, que estressa, ao mesmo tempo do corpo poder estar recebendo do espírito também um cuidado e não só a descarga das nossas reações negativas emocionais. Saber ser consciente para poder criar um campo de saúde mais favorável. E toda essa questão está em jogo aí. A gente começa a falar nessa dinâmica de enfermidade e de cura. E a benfeitora, ela fala aqui das origens genéticas, né? Ela diz que a própria constituição dos órgãos tem muito a ver com as origens genéticas e, posteriormente, com os fatores da organização do lar, da família, do grupo social. Então, a gente vê esse desconcerto, entre aspas, né? Que é um conserto, né? De alguma coisa que vem sendo construída. Mas aí a gente lembra também da epigenética, né? Da forma como a gente pode transformar isso, né? À medida que a gente se relaciona com isso, entende, como você trouxe, né? Observar o corpo sutil, o que é que está sendo refletido de um lado e de outro, né? Entre matéria e espírito. Então a gente é capaz disso, né? Da gente modificar o panorama, apesar de que há questões, como ela coloca aqui, de expiação, provacionais, né? Mas mesmo assim, a gente pode ter esse olhar cuidadoso, né? E na medida do possível, a gente conseguir alterar algum quadro, né? Em prol de um benefício nosso e até da coletividade, né? Daquilo que no lugar com as pessoas com que a gente convive, né? A gente vê muitas pessoas prosseguindo na vida e continuando encarnadas, apesar de tanta dificuldade do corpo físico, mas porque tem um objetivo, uma finalidade, né? E quando vocês estavam falando de Francisco, né, de Assis, a gente lembra também de Chico Xavier, né? Quando ele tinha uma saúde muito frágil, né? E ele persistiu lá na caminhada dele, né, de progresso. Então, eu trouxe essa coisa da epigenética para a gente saber, né? Eu acho fantástico essa epigenética, porque, na verdade, o nosso corpo está sempre mudando, né? Que a informação, o gene está lá, mas tem elementos que bloqueiam ou favorecem aspectos que estão ali no código genético. A epigenética sempre vai estar determinando, né, um arranjo. E salvo em Chico, a gente pode ver o próprio Divaldo, né, como a grandeza espiritual, o esforço, o próprio merecimento deles tornam eles capazes de uma caminhada de muita resistência, né? O Chiquinho frágil, né? E mesmo assim, né? E o João de uma exuberância, né? Que a gente vê nele de uma pessoa, apesar da idade, não transparece, né? E mantém aquela jovialidade, aquela vitalidade, né? Que sustenta as células, né? Porque sabe que a epigenética, o efeito no campo genético, ele perdura muito tempo, né? As pesquisas falam que uma informação, uma experiência epigenética, seja de afeto, seja na questão ecológica, de um agrotóxico ou outra coisa, acaba afetando as 3 gerações. Então, assim, impregnado nessa informação sutil no nosso código genético, interferindo, né, na formação e na constituição do nosso corpo. Isso é super interessante. E se a gente pensar filosoficamente o texto, ele não está esculpindo uma perspectiva justiceira de punição, mas traz uma ideia de uma lei que rege a vida e que ela está inscrita em nós e que ela vai se desdobrando, ela vai se realizando a partir
daquilo que nós fazemos da própria vida. Então, quando ela traz a perspectiva trinária de espírito, perispírito e matéria, e agora ela vai ampliar a perspectiva para sair, por exemplo, de um frame, de um registro, uma doença, um quadro trauma, ela amplia esse olhar e mostra, olha, existe uma historicidade nesse processo, né? Da qual nós não podemos fugir. Então, apesar de não trabalhar, acredito eu, diretamente nesse texto, a ideia de uma responsabilidade em contraposição a um lugar de culpa ou de punição em relação a um lugar, porque mesmo depois, quando ela agora vai falar sobre hereditariedade e compromissos de vida e reflexos expiatórios ou provacionais, em torno de muitas vezes nós somos escolhidos para experienciar, né, ou sorver cálices difíceis na experiência humana, ela diz, a lei está se realizando. Mas, como a lei divina não é só justiça, há um tempero, há um calor, né, há um afeto presente que é amor. Então, quando a gente pensa nas conquistas da ciência ou nas perspectivas das descobertas, como por exemplo a própria epigenética, a gente percebe que o alcance humano para buscar conforto e bem-estar coletivo é um reflexo dessa misericórdia. Alcançar uma perspectiva de que, mesmo diante do sofrimento expiatório, você pode ter caminhos de cuidado, de proteção, de assistência que minorem esse processo no campo dos sofrimentos, né, a partir dos sofrimentos físicos. Então, eu tenho um grande amigo que mora no Rio de Janeiro, é um dos meus maiores amigos da minha história, da minha vida, tem um pouco mais novo do que eu, e ele com 18 anos se descobriu portador de esclerose múltipla. Ele está hoje num estágio quase terminal, mas com a família espírita teve muita assistência e muita informação importante a respeito do que estava se passando nos bastidores. Eles souberam muito que está colhendo hoje da assistência, de proteção, de alargamento da temporalidade de vida. Ele viveria não muito tempo, ele já está há mais de 20 anos vivo ainda. Então, olha que interessante, né? Como tem um lugar do espírito processando o seu desenvolvimento, passando por agruras muito difíceis, a família também, mas eles ali afincados numa representação de que há sentido, há um caminho a ser realizado, e as conquistas que nós conseguimos até agora como grupo familiar, elas são muito extensas, nós não esperávamos isso, o que mostra o lugar da misericórdia, do amor, nesse lugar em que a justiça se opera perante a Deus, por meio das enfermidades diversas. Né? Isso é muito importante, né, Tiago, porque tanto realmente a nossa forma de lidar com a vida, a nossa atitude, ela é o elemento realmente que reflete a patologia, a saúde. Porque uma questão é ter um corpo limitado, é ter uma questão de enfrentamento. Outra coisa é como a gente lida com isso, como a gente se posiciona e o que a gente faz disso, né? Então, a diferença de doença e de doente, né? Não há doença. Então, há atitudes nossas doentias, mesmo num corpo debilitado, tu pode ter essa saúde do espírito, ou transformar aquela situação em algo grandioso e positivo. A pessoa tem uma saúde física, mas limpa o corpo de maneira tão grosseira, tão cuidada, doentia do ponto de vista da forma como conduz aquele corpo. Mesmo sendo saudável do ponto de vista espiritual. Eu acho muito importante. Esse exemplo que o Tiago trouxe é bem caracterizado como a expiação, né? Que é algo assim, de uma maneira irreversível, né? E que afeta esse conflito. E essa expiação que vai promover essa depuração,
né? E que é tão bonito esse exemplo, né? Da família toda estar envolvida com esse processo expiatório, né? Porque assim é bonito porque não é algo individual só, é do coletivo, né? E todo o coletivo está afetado por isso, e está afetado de uma forma amorosa, né? Amorosa, para que aquela pessoa possa atravessar aquela sua existência de uma maneira extremamente proveitosa, né? Então a Joana vai trazendo essa questão da expiação e da aprovação, né? E aprovação, processos de depuração não tão impostos, né? Não tão irreversíveis quanto a expiação, ela vai trazendo a aprovação, né? E são ambos esses processos, e aí ela vai falando do karma, né? Dessas ações morais, do efeito de causa e efeito, mas o quanto o karma ele pode ser transformado em algo positivo, né? Eu acho que isso é que é interessante que ela trouxe aqui, né? E o karma também pode ser positivo. Então, tudo mesmo é a forma como a gente olha a situação, como a gente tem entendimento, né? Trazendo novamente esse exemplo que o Tiago nos trouxe. É muito bonito isso, né? E acredito que a gente não pode subestimar a dimensão do amor num processo de transformação, entende? Porque nós pensamos em lei divina ou o karma como um conceito, vamos tentar trabalhar esse conceito numa dimensão mais dinâmica, uma aproximação mais espírita, né, de uma amorosidade que também protege e que transforma as possibilidades, né? Então, a Joana, ela traz uma discussão rápida sobre essa questão do conceito de karma, mas ela traz uma questão novamente que é de realização. Então, a partir da experiência, o que surge nesse processo? Eu me recordo uma história de um senhor aqui em Brasília, em que ele tinha uma doença grave, e eu entendi aquilo como um processo de contenção, porque ele era uma pessoa muito difícil no trato. E parece que a doença continha ele, né? Segurava ele, travava ímpetos, porque o consumia energeticamente, psiquicamente, estar naquele quadro de uma doença, ter um câncer. Mas, para além disso, o que vem depois disso tudo? Porque às vezes o espírito passa por essas experiências e ele não aproveita. Né? Às vezes pode passar por esse processo e ele não ter aproveitado a oportunidade do que a doença quer transmitir para ele em relação a um processo existencial. Então, quando ela fala de realizações morais que podem gerar energias positivas, eu me recordo desse amigo. Entende? De uma resignação e uma força espiritual de suportar uma tormenta num quadro como esse e ter uma segurança, uma fortaleza que eu não tenho, mas ele tem. E eu penso, nossa, olha como ele está desenvolvendo uma potência em si que a doença se esperaria que o indivíduo definhasse junto psicologicamente por conta da própria irreversibilidade do quadro. Mas eu acho que essa é uma perspectiva de como a gente pode pensar nesse processo, como que esses processos nos alcançam e como eles podem ser processos de enfermidades, mas que na perspectiva futura eles são transformadores, né, um processo de cura e de renovação e de saúde, né? Eu me lembrava quando falava do Peixotinho, que ele tinha uma dor de cabeça crônica, né? Então, vira e mexe, ele era atacado seguidamente por essa enxaqueca. E a espiritualidade explicou para ele que aquilo era uma forma de alerta e segurança para ele. Ele não se perder da vigilância e do cuidado, já que ele era um médio de materializações e tinha muito ectoplasma, e isso pode ser mal usado pelos espíritos. Enquanto isso, em vigilância, então, eu tinha dois grandes anjos de guarda na vida dele. De um lado era a dor de cabeça, de outro lado era a esposa,
que oferecia um suporte emocional, que ele equilibrava ele, que de uma certa maneira também era como um elemento autorregulador no processo emocional. Então, a gente vê umas coisas não são separadas e não pode ser reduzido, como já comentava antes, né? E tem que ter uma compreensão profunda da realidade. Aí eu penso nesse momento aqui do capítulo, aonde a Joana refere sobre nos quadros de enfermidade, né? O quanto a ausência de autoamor é fator potencializador do que já está ruim, né? Então, e o quanto isso é inconsciente, né? E acho isso um dado importante, né? Porque muitas vezes a gente tem raiva da gente, né? Caso de somatização, né? Dores crônicas, né? E assim vai. O quanto tem ali, né? Uma raiva do corpo, uma culpa, uma forma de automutilação, um desamor consigo mesmo, que de uma certa maneira o corpo acaba sendo um elemento de escoar, né? Porque a gente tem que entender, acho importante, assim, dentro desse estudo que a Jonathan nos traz, entender que psicologicamente o corpo funciona não só como uma expressão simbólica, né, que acontece com a gente, então o corpo, como eu comentava, conta uma história e também simboliza, né, algo, né? Então, tem eu não estou conseguindo engolir as coisas da vida, eu posso sentir uma bola na garganta, só para fazer um exemplo bem simples, né? Então, o corpo ele é simbólico, mas o corpo, como a espiritualidade fala também, ele é um dreno, né? Ele é um amortecedor. Ele é essa dádiva divina que nos abraça enquanto espírito, né? E suporta muito das cargas que a gente vive. Então, em psicologia, a gente diz que para o corpo não, para que a gente não enlouqueça, o corpo enlouquece por nós. Então, muitas tensões, muitas cargas são escoadas pelo corpo. E aí, na medida que nós agimos com essa atitude desamorosa, a gente está sacrificando esse corpo. A gente está realmente agindo de maneira respeitosa conosco mesmo e com o nosso corpo. Né? Uhum. Sim, essa questão desamorosa que você trouxe, né? E essa falta de amor que você citou aí, nessa mágoa por si mesmo, eu fico pensando que essa situação, essa atitude de desamor, porque também no trato com o outro, né? Porque é inevitável que, como nós temos a consciência dentro de nós, né, íncita, né, nosso self, né, tem essa célula amorosa dentro de nós, é inevitável que esse trato com o outro provoque essa desunião conosco mesmo. Mas aí ela vem dizendo, só para eu poder dar continuidade, né, ela traz uma frase bem impactante, né? Quando uma doença se instala no organismo físico, há uma fissura no conjunto vibratório que o mantém. Então, é isso, né? É a retratação, é o retrato fiel de que há uma desarmonia e que essa desarmonia alcançou um estágio tamanho que aí ela acomete, né? Ela provoca esse adoecimento no corpo físico, né? E aí ela diz que a mente tem que ser imediatamente acionada, né? Mas aí a gente volta um passo atrás, né? Se a mente não está sã, como é que aciona, né? Então, Sim. De a alguma forma. amor-terapia, né? É a amor-terapia que ela fala. Diga, Tiago. Não, eu ia falar sobre essa questão do amor-terapia, mas no sentido mais profundo de que, à medida que a gente toma conhecimento sobre as nossas emoções, ou por que eu reajo de maneira agressiva quando me criticam, por que eu me sinto tão enfurecido quando sou questionado,
Ou por que eu me entristeço toda vez que sou criticado? Então, assim, a gente, de alguma maneira, vivencia a experiência humana de uma forma psicológica muito imatura ainda, e muito inconsciente. Então, aí me vem muito essa ideia da própria história do André Luiz, de que se nós vivermos melhor, se nós aprimorarmos a qualidade da nossa autoanálise, se for capaz, de fato, de fazer aquilo que nós falamos em alguns capítulos anteriores aqui do nosso estudo, em que falávamos sobre descobrir-se, conhecer-se, de alguma forma nós estamos tomando para si o conhecimento de processos, sejam emocionais, sejam eles processos outros que se passam pela alma, para a saúde. Porque eu acho que muito do adoecimento que nós temos e dessas altas doses tóxicas de certas emoções é a nossa inabilidade de cuidar e manejar essas emoções. A gente extravasa, às vezes, ódio, a gente extravasa a nossa raiva, a gente extravasa a nossa ira e, no momento, nós, às vezes, temos o coração acelera, a boca fica seca, mas a gente não está pensando na perspectiva de como que o acúmulo dessas possibilidades de repercussões energéticas no perispírito vão agravando e chega um ponto que o corpo, né, ele vai sustentando até um certo ponto. Um dado ponto parece que quebra, ultrapassa uma fronteira e extravasa nesses processos de adoecimentos graves, que podem até ser processos cancerígenos, por exemplo, né? Essa informação que o Gelson trouxe, do Dr. Bezerra, ela é muito importante, mas muito crítica. A gente tende, às vezes, a projetar para encarnações passadas os processos etiológicos que nos levam a certas enfermidades. Ele está dizendo, não, a maior parte é construída no agora, o que mostra o quanto nós somos ainda muito inconscientes em relação à forma como conduzimos as nossas vidas, né? A Joana vai reforçar muito isso, né, Tiago? No final do capítulo, ela fala assim que a gente não leva a sério, a gente não consegue reconhecer, né, o quanto o interrelacionamento entre mente e corpo é fundamental, né? A gente não dimensiona a importância e a condição dessa realidade. Então, a gente vê que, dentro dessa visão de uma medicina bioenergética e espiritual, né, que busca essa noção de uma saúde plena, e que a gente tem que aprender a entender esse processo de regulação que envolve esses vários corpos, né? Desde o perispírito, com os seus corpos desdobrados, com o corpo, e deles com o espírito. Né? E aí, justamente, o quanto a gente tem que aprender a endereçar, enquanto indivíduo, né, no nosso corpo, uma energia vital, ou desvitalizar ou perder energia, ou seja, há toda uma condição muito delicada de equilíbrio que envolve estruturas, sistemas e funções. E a gente tem que aprender a lidar com isso, começando pela nossa conduta mental, né? A atitude interna. Né? Até porque o corpo muitas vezes vai fazer um quadro de compensação, né, em relação ao nosso estado. Né? E se a gente não saber também ler o corpo, começa a haver um jogo compensatório que resulta não mais numa autorregulação, mas numa perseguição de respostas que vão dar os sintomas. Né? E mesmo que a gente busque alterar o sintoma por medicação, por um estímulo interno, se esse campo de informação está desequilibrado, a medicação apenas mascara ou compensa de uma certa maneira, mas não muda o fato. Ou seja, a cura duradoura, a saúde, propriamente dita, só pode ser alcançada dentro desse parâmetro mais abrangente que Joana nos coloca aí. Né? Daí a importância de entender de quantos padrões neurológicos da memória afetam a funcionalidade presente no nosso organismo e que reflete essa mente do espírito.
gerando, muitas vezes, inconscientemente, essa resposta de sobrevivência do corpo que é tão fuga, desnecessária, gerando um desgaste muito maior do corpo pela descarga vital, né? Então, da importância de a gente poder, de uma certa maneira, compreender e se relacionar amorosamente com esse corpo. E usar de recursos que a gente vai falar em vários momentos da lógica, o diálogo com a nossa célula, a visualização terapêutica, né? Uma atitude realmente respeitosa e lúcida de olhar para o nosso corpo como algo que merece consideração e respeito e assim por diante. É verdade. Olhar para esse corpo que é frágil, né? Ele é forte, né? Tem uma constituição forte, mas tem uma delicadeza, uma sutileza, né? Nos organismos, né? Nos sistemas, nos vários sistemas que nós temos. Tem uma inteligência, um intelecto, mas tem uma delicadeza, né? E quanto realmente a gente vai danificando isso, né? Com esses sentimentos todos, essas emoções todas que nós falamos agora, né? E é muita descarga de adrenalina, né? Nesse corpo que vai desorganizando, que vai estressando as células, né? Fazendo com que elas esqueçam a forma certa, né? O equilíbrio, elas vão perdendo equilíbrio. Então, o que você falou, Gelson, é muito bonito, né? Porque conversar com as nossas células, né? Apaziguá-las, né? E provocar isso mesmo, esse apaziguamento, essa calmaria, esse relaxamento, promover segurança, cuidar delas como se estivesse cuidando de algo mesmo que a gente possa olhar, entrar em contato, né? É tão bonito isso, né? E é tão vital. Mas está muito distanciado, né? Porque o materialismo, o automatismo, né? Fazem com que a pessoa não olhe aquilo como um sistema autoequilibrável, mas frágil, delicado, né? Então há muito maltrato mesmo no corpo físico, né? Maltrato na alimentação, no cuidado, né? As energias muito desgastadas, né? Vivendo o prazer, o presente, né? E, e isso realmente vai deteriorando. E aí eu queria trazer para vocês, né, quando ela fala de amor-terapia, né, e a gente fala dos 2 mandamentos importantes, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né, e aí ela fala que esse como a si mesmo, ele não pode ser confundido com egoísmo, egocentrismo, ao contrário, né, esse respeito e direito pela vida e a felicidade que o indivíduo tem e merece. Então, eu quis trazer isso porque está coladinho com o que nós falamos agora, né? O autocuidado, né? O autorrespeito conosco. E aí ela vai falar desse amor terapêutico, que é tudo isso que nós estamos falando, que vai auxiliando os campos vibratórios afetados pelas doenças, restaurando-lhes as deficiências e recompondo a harmonia dentro do possível, né? Porque a gente vê que muitas pessoas já têm um câncer e são curadas, conseguem a cura, né? E seguem a vida. Às vezes se transformam, porque aquela doença, né? O limiar da finitude da vida choca aquela pessoa e ela tem, vamos dizer, um salto quântico, né? Eu achei interessante trazer isso, né? Desse amor terapêutico que vai restaurando, né? Restaurando. E a gente olha para isso também como o amor, Tiago trouxe aquele exemplo maravilhoso, como o amor da família orbita em volta do teu amigo, né? E como esse amor cura ele e cura todos, né? Porque os indígenas dizem, né? Os povos primários dizem que a cura não necessariamente significa não morrer, o corpo físico não falecer, né? A cura significa a cura da alma, né? Então, quando esse amor terapia vai orbitando em volta dele, vai curando a todos, né? Isso que a Juna coloca, né? Que não tem vida que se adoeça ou que se morra, né?
mas na verdade o que se quer é a saúde da alma, né? Do espírito, que dialoga com a vida e sabe administrar as situações dela, daquilo que ela apresenta como experiência necessária para nós naquele momento reencarnatório. Então, a gente tende a ficar muito no concreto, só na questão do bem-estar ou da saúde em si do corpo, e esquece que muitas vezes a questão do desarranjo corporal não é uma questão apenas de nosso tipo de alma. Ele é uma ruptura do sistema para balançar e jogar o espírito, talvez, para uma mudança, uma transformação. Então, a doença pode vir quebrar paradigma, pode vir questionar, pode vir expurgar resíduos do passado, pode vir questionar nossa onipotência, né? Pode vir nos proteger também. Né? Às vezes, uma doença nos tira de cena e aquilo é providencial em algum momento da nossa vida. Então, a questão que envolve essa dimensão aí, né? É tão complexa, tão rica, que a gente não pode ficar numa coisa genérica e simplista em relação a esse processo todo do adoecimento. De alguma forma, nós precisamos, pegando esse restantezinho do nosso tempo, estamos encerrando o texto também, de falarmos como que muitas vezes nós espíritas nos relacionamos com a busca pela cura de processos por meio de caminhos, né, na casa espírita. E o texto está dizendo o seguinte para a gente: se você não conseguir a cura que tu deseja, né, se a enfermidade permanecer em ti, isso não significa fracasso da sua relação com Deus. Não é fracasso da tua fé perante a vida. O fenômeno é mais complexo, muitas vezes, do que uma relação maniqueísta de que eu, se eu tiver muita fé, eu vou conseguir aquilo. Na perspectiva espírita, essa forma de se relacionar com Deus, ela não cabe, porque Deus não age por capricho. Ele dispôs leis da vida e que podem, a seu tempo, nos trazer, às vezes, o recurso necessário para a nossa saúde, mas se não vier, isso pode gerar um lugar de crise e de autoquestionamento em relação a eu perdi minha conexão com Deus, porque a enfermidade se perpetua no meu corpo, mas não é assim. O texto está dizendo, a enfermidade pode ser caminho, é um caminho transitório, numa encarnação, para possibilidades futuras vindouras. Porque nós não sabemos o grau de comprometimento, muitas vezes, do perispírito, e que se perpetua esse quadro. Então, e às vezes se torna necessária a continuidade para que isso tenha desígnios que nos fogem à compreensão. Mas quando a Joana relata de que é preciso qualificar melhor o nosso viver, quando ela fala sobre aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você emoldura nas suas comunicações com o mundo, isso tem uma relação na forma como você vivencia a sua vida. É necessário que tenha uma harmonia, uma coerência, porque ela fala essa distonia, que a gente pode dizer, né? A hipocrisia da experiência, quando a gente não, de fato, faz aquilo que a gente diz e quando a gente não vivencia aquilo que a gente está afirmando, tem consequências, né, para esses desajustes que podem nascer, né, na alma. Então, que a gente possa pensar com muito carinho sobre esse lugar sensível da relação do corpo-mente, ou como que o espírito, por meio desse corpo mental, ele vai arquitetando nessa dinâmica muito delicada os processos de saúde e enfermidade. E o amor é um caminho por excelência para esse processo, né? Às vezes o indivíduo que
que passa, por exemplo, mesmo enfermo, tendo a condição de melhor qualificar sua relação com a família, ele pode ter, às vezes, uma presença numa vida social e que às vezes, surpreende. Eu me recordo de uma senhora aqui em Brasília, de uma casa que eu frequentei por muito tempo. Eu nunca vi alguém tão sorridente. E ela desencarnou assim, pessoal, ela tinha um câncer. E eu pensei, como essa pessoa conseguia manter a sua funcionalidade com a vida, como ela conseguia manter uma atitude de muita, de muita dignidade e até alegria, e como é que suportava isso tudo? E aí nos inspira a pensar sobre as nossas questões, né? É verdade. A resiliência, né? A tranquilidade, a fé, a paz da alma que consegue, né? Acolher sem daquilo que já em outro momento, né, dos nossos estudos, da não identificação com os padrões de enfermidade e de padrões do passado, né? Então, é uma pessoa que é livre, a pessoa ganhou liberdade, né? Ela transita no mundo sem se perder, né? Sem se paralisar frente a situações de desafio que a vida coloca. Então, se a gente fala de uma maturidade, né? De um recurso espiritual já conquistado. E eu gosto muito desse parágrafo, Tiago, que tem muito a ver com o Gelson que vocês estão falando, que ela fala que a saúde não suporta a duplicidade. Né? Ela diz assim, quando se vive de forma diversa que se exterioriza, quando se fala e aparenta algo que se não faz, há uma tendência a contrair algum tipo de enfermidade, porque a saúde não suporta essa duplicidade, que é verdadeiro de Fantástico isso, né, Cláudia? Fantástico. A dupla mensagem para o corpo, né? Tu finge ser alguma coisa, é outra, e o corpo enlouquece, né? E o corpo daí não sabe, né? Quem sou eu, né? O que é, né? É interessante, parece que de uma certa maneira o corpo está tentando denunciar, olha, tem alguma coisa errada aí. Uma hora se mostra assim, mas sente assado, né? Como é que eu lido com isso? Então, esse descompasso do corpo reflete esse jogo falseado que a pessoa demonstra uma coisa, mas na verdade ela expressa outra, né? E mesmo que o mundo não veja, né? Em algum lugar isso vai aparecer, e aparece no corpo. Exatamente. E aí tem então essa mensagem, Tiago trouxe uma mensagem, eu penso nessa outra, né? A sutileza, né, do nosso organismo, né? Como ele é sutil, como ele é delicado e como precisamos ter tanto cuidado, né? Porque mesmo tendo uma intelecto, uma inteligência, ele é sutil, né? Ele é delicado, né? Tem E uma ele é delicadeza. paradoxal também, né, Cláudia? Porque às vezes a pessoa se quebra toda, mancha os ossinhos do corpo, fica meses entrevada no hospital, cheia de condições que são muito delicadas. Adversas, né? E consegue sobreviver. Sim. E às vezes um pequeno vírus, uma bactéria, é suficiente para botar o sistema em colapso, né? Então, a gente tem que lidar também com esse paradoxo aí, né? Que representa uma dimensão que fala do quanto o corpo ele é resistente e ele é forte, ele supera coisas incríveis, e o quanto, né, ele é delicado e frágil, né? Que pode colapsar o sistema todo por um detalhe. Eu queria deixar de contar para vocês que eu tive a oportunidade de ouvir o Divaldo recentemente, e ele naquela lucidez, né, da idade tem mais uma lucidez impressionante, mas ele contou uma história que Joana não trata aqui diretamente, não trata no texto, mas está conectado, que é o lugar do perdão, como um processo de não adoecimento. E ele conta o caso de uma enfermeira armênia que sofreu muito nas mãos de soldados turcos, muitas violências. E anos depois, a enfermeira
ela encontra o carrasco dela no hospital. A história é muito tocante, muito forte, mas ela diz que se tornou cristã com a perspectiva de compreender que se ela não perdoasse o carrasco, ela também ia morrer. E apesar de não falar sobre a condição psicológica, o que não é o corrosivo do não perdão, ou de ser consumido por sentimentos, né, e de que você não sai de um lugar de sempre estar reencontrando aquele que machucou você. E aqui nós podemos pensar em todos os desafios e desencontros que nós temos na vida com pessoas que nos machucaram ou pessoas que machucamos. E como é difícil esse lugar de manter saúde ou adquirir saúde quando nós não conseguimos perdoar. Como afeta o sistema imunológico, como afeta o sistema nervoso, como pode desenvolver certos quadros graves de saúde, né, adoecimento físico, quando o perdão é esse não lugar alcançado pela alma ainda. É um processo para cada um, mas como eleva um lugar de crescimento. Muito bem, com certeza, né, Tiago? É impressionante isso, né? Que, de uma certa maneira, essa falta de perdão, na verdade, não tem a ver com o outro, tem a ver com uma parte minha que não suportou se confrontar com essa questão, né? E está ali, né? Tomada, e aí o todo vai realmente refletir essa distonia interna da gente. Uma fratura traumática, né, Gelson? Muito bem. Esse é um assunto fascinante, né? Mas nosso tempo está finalizado, mas a gente continua, convida a continuarmos estudando Jonas juntos, né? E a todos vocês que nos acompanham, a nossa gratidão, o nosso abraço e, então, o convite de estarmos juntos no próximo encontro. Um grande abraço a todos.